Olá, meus queridos. Então, complementando aquela nossa aula sobre o longo século XIX, que a gente não viu ele todo, a gente viu ali a primeira metade, a gente ainda vai ter outros momentos, a gente ainda vai falar das unificações, que é dentro desse grande século XIX, a Belle Époque, o imperialismo, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que muitos estão muito atrelados ao século XIX, por isso longo. Mais uma vez eu repito ali a ideia que o Hobsbawm tinha, que o século XIX ele começa ali com as revoluções francesas, em 1789, e termina em 1914, com a declaração da Primeira Guerra Mundial. Então, obviamente, mais uma vez, matematicamente, o século XIX vai de 1801 até 1900. Né? Porém, ele tem essa visão histórica que é um bloco só que a gente pode analisar. Obviamente que a gente quebra esses blocos, é a visão dele, mas aí eu aproveitei essa visão desse historiador que eu acho muito interessante. E bem, a gente falou então ali o primeiro momento ali do século XIX, sobre as revoluções de 1830, revoluções de 1848, que assolaram a Europa, e a gente viu também que assolaram não só a Europa, chegando aqui até as nossas terras tupiniquins, no caso da Revolução Praieira. E o que a gente tem que discutir um pouquinho são as diversas ideologias que vão ou surgir ou se intensificar durante todo esse movimento, porque devido a esse intenso. Antes a gente tinha as grandes ideologias, quando a gente falou de iluminismo, quando a gente falou. Né, o Renascimento também pode, em alguns casos, ser considerado uma ideologia, né, em alguns casos também filosofias. Ficava muito preso a uma certa elite, muito restrita. E agora a gente está tendo uma expansão com a burguesia, com o povo tendo maior acesso em algumas coisas, não a tudo, obviamente. Então, mas aí, então, todo esse processo, principalmente com a Revolução Francesa e com as guerras napoleônicas, a gente tem então aí uma expansão de diversos ideários e discussões também. Então, as ideologias começam a ficar mais fortes, inclusive no meio popular. Então, a gente precisa discutir. Então, mesmo algumas que já existiam, elas vão se melhorar. O liberalismo, por exemplo, que já surge ali com o iluminismo, ele vai ganhar muita força, ele vai ser repaginado aos novos tempos, aos tempos, né, esse começo de revolução industrial, né, de industrialização mesmo, né, não só em determinados pontos. Então a gente tem que discutir isso para conseguir entender muita coisa do que já aconteceu, que a gente já discutiu ali, né, 1830 e 1848, mas também entender um pouquinho das unificações, tentar entender um pouquinho também, né, do imperialismo, e muito disso a gente vai ver que até os dias de hoje a gente tem essas discussões quase 200 anos depois. Então é interessante, obviamente, que tudo isso vão ocorrer mudanças. Eu vou tentar ali pontuar as mudanças que vão ter, algumas pelo menos, e a gente vai tentar entender um pouquinho. Perfeito? Então, vamos lá. Bem, primeiro, o que é uma ideologia? Ideologia vem da ideia, né, da palavra ideia. Né? Então, seria um ideário, um conjunto de visões, uma, né, abordagens. Então, vai ser meio que um pacote fechado, em diversos aspectos, de como lidar com a sociedade como um todo. Então, porque a gente vai ter a ideia do mercado, que já está mais bem estabelecido, as relações de poder, as relações de trabalho, as relações de representatividade. Então, tudo isso vai ser um pacote que muitas vezes vai ser fechado. Muitas vezes eu não vou falar, eu acho bacana, muitas vezes, não que isso não aconteça. Né? Mas a gente vai ver principalmente ali o nacionalismo, o socialismo e o liberalismo. Então, eu quero o mercado do liberalismo, eu quero a representação política do socialismo e eu quero, né, a relação de trabalho do nacionalismo. Muitas vezes não é isso que acontece. Você vai falar, não, eu sou nacionalista, eu tenho minha cartilha ali. Não, eu sou liberal, tenho minha cartilha. Eu sou socialista, eu tenho minha cartilha. Então, muitas vezes vai ser um pacote fechado, só que obviamente que dentro dos próprios movimentos, como por exemplo o liberalismo, que a gente discutiu já um pouco nas aulas de geografia, eles vão ter diversas vertentes. A gente viu ali que o liberalismo vai ter o neoliberalismo, a gente vai ter um liberalismo uh, só voltado à parte econômica, o liberalismo laissez-faire, a gente vai ter, né, liberalismo radical, a gente vai ter ali o estado de bem-estar social. Então vão ser diversos aspectos. Então dentro de uma mesma teoria. Então o que a gente vai tentar ver aqui é o grosso, não me cabe aqui
fazer uma aula só sobre cada uma delas, não me cabe por tempo, é algo muito interessante. Mas, obviamente, que se interessando, vão atrás. Porém, o objetivo daqui é principalmente a gente estar entendendo por que vai acontecer tanta coisa. Então, por exemplo, a gente está falando dos movimentos liberais, né, de 1830 e 1848 na França. Então vamos falar um pouquinho de liberalismo. Depois a gente vai ter a gente vai ter o surgimento da sociologia, a Revolução Russa, então a gente precisa falar um pouquinho do socialismo. As unificações, vamos falar dos nacionalismos. Perfeito? Então a ideia desta aula é a gente dar essa visão ampla. Bem, então devido às mudanças políticas e sociais que ocorreram na Europa entre o século XVIII e o século XIX, vai surgir com maior força o estudo social, que vai dar origem, então, às ciências sociais. Né? Então, uma estrutura econômica mais bem definida se desenha, então, o capitalismo, que a gente já conversava sobre um capitalismo desde lá do expansionismo, lá atrás, já falava de capitalismo e tudo mais. Só que agora a gente já tem algo bem desenhado do que é o capitalismo. Com a industrialização, então, ele vai ganhar mais força. Então, a gente já tem um terreno mais firme de poder discutir, de poder trabalhar, de poder propor. Né? A gente vai ter novas relações sociais, né? Então as pessoas vão morar mais na cidade, então vão encontrar mais pessoas, vão ter um outro modo de vida. E também relações de trabalho. A gente vai ter, né, finalmente a ideia do patrão e do trabalhador e tudo mais. Então aí que vai vir muito com a industrialização. A participação política, em muitos momentos, ela vai tentar se expandir, principalmente ali na França, né? A gente vai ter aí, muitas vezes, uma camada popular com mais contatos na política, não só ali a nobreza, inclusive a burguesia, que não era uma classe tão pequena, uma classe relativamente grande, e que vai também ter uma grande participação política, tanto que a gente vai ter, por exemplo, na França, mais revoluções devido à burguesia, como a Revolução, né, a Monarquia de Julho, ali com a figura do Louis Philippe, e depois a Revolução de 48, também muito forte na burguesia. Então, diversos pensamentos correntes na Europa começam a se organizar. A gente já tinha alguns pensamentos, e eles começam a se organizar em volta de uma teoria. Ou, como eu já comentei também, a melhorar a sua organização. Né? Como o socialismo, o liberalismo, o anarquismo e o nacionalismo, que vão ser então as 4 vertentes que a gente vai discutir aqui hoje. Perfeito? A gente vai ter também o positivismo, desculpa, mas isso a gente não vai discutir isso hoje. O positivismo eu deixo reservado para quando formos discutir uh, a República Brasileira, que vai ser uma ideologia muito forte aí no nascimento da nossa República. Então, por ordem, vamos começar a falar do socialismo. O socialismo, o que é? É uma ideologia visando o aspecto social, como o nome já diz, né? Socialismo social, e também a coletivização dos meios de produção. Então, os meios de produção, tanto industriais como as fazendas e tudo mais, não havia um dono, era de todo mundo. Todo mundo ali tinha necessidades frente a estas produções, então vão ser então nada mais justo do que se a gente tem necessidade e produz já isso, nada mais óbvio do que ser de todo mundo, não ter um patrão ali. Então o socialismo vai propor uma sociedade com base na igualdade de oportunidades e meios, certo? E vai surgir muito na classe intelectual ainda no século XVIII. Então, mesmo que a gente vai ver, né, o socialismo vai ganhar muita força ali com os trabalhos de Marx, de Engels, depois os trabalhos revolucionários, né, de figuras como Lenin e Stalin na União Soviética, já existe desde antes, desde a de 1700, discussões sobre o socialismo. Obviamente que não dessa mesma visão, o grande nome do socialismo vai ser o Marx, né, mas já havia essa discussão, e isso muito ainda na nobreza francesa, que é uma coisa bem interessante. Vai ter várias fases e vertentes, que a gente não cabe muito discutir aqui, as fases principalmente, então, porque a gente vai ter a associação entre socialismo e comunismo, então a gente vai ter as fases do socialismo para o comunismo e tudo mais, mas as principais vertentes que a gente vai ter vai ser o socialismo utópico, né, que vai ser aquele o ideário de como devemos ser a sociedade, todo mundo amigo e tudo mais. O científico, que é por análise e tudo mais, que aí vai ser o marxismo, né, já muito com um grande aporte aí da sociologia então nascente. Né? Então a figura de Marx e Engels, né, o Marx é mais forte que o Engels, mas eles escrevem juntos o Manifesto do Partido Comunista.
Então, o Manifesto Comunista deles, né? Então, vão ser os dois nomes que vão vir muito forte. Que a gente vai ter a dialética materialista. A gente já falou um pouquinho de dialética quando a gente falou, né, de filosofia grega, que é aquela ideia de dualidade. Então, você indo usando oposições para fazer a pessoa chegar em tal conclusão. Então, né, oposições eu falo, claro, escuro, dia, noite. Então, você vai fazendo essas oposições, né, vai ser tudo essas dualidades. E tem a luta de classes, né, que daí tudo giraria, toda a história, é uma visão, inclusive, que vai vir para a história, e tudo viria, então, da ideia, né, de que tem uma classe opressora e uma classe oprimida, e a luta entre essas duas classes principais, que vai acontecer todos os movimentos da história. Então a gente vai ter agora a burguesia, certo? Que vai ser dona do meio das produções, né? Ela que vai acumular tudo ali durante todo aquele período, né? E o proletariado, que vai ser o meio, quem vai dar a sua força de trabalho. E temos também depois, nesse primeiro momento não tão forte, mas o socialismo revolucionário, que vai ser o socialismo escrito por quem realmente fez revolução. Porque esse pessoal, Marx nunca fez revolução alguma. Né? Agora, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, por exemplo, vão ser, né, vão ter um pouco desse revolucionário, até por ser mais mão na massa. E tem, né, como o símbolo principal a foice, que representa os trabalhadores rurais, e o martelo, os trabalhadores urbanos. Então, por isso, toda essa associação ao trabalhador. A gente vê aí como é forte esse ideário, né, dentro do socialismo, que é esse símbolo aí que acho que a gente já está careca de tanto ver. Perfeito? Uma outra que surge aí nesses movimentos, né, dessas discussões, vai ser o anarquismo. Né? E o que vai ser o anarquismo? Ele vai pregar a ausência total do Estado e do governo. Anarquia é anarquia, né, no sentido de governo, então monarquia, diarquia. Né? E anarquia, então, seria não ter governo. Não vai ter Estado, não vai ter nada. Né? Então é assim que a gente vai, cada um, não cada um por si, Deus por todos, mas o indivíduo com maior autonomia. Ele já começa a criticar muito a visão de Estado e governo. Então ela surge primeiramente como uma corrente do socialismo, depois ela ganha força ali, principalmente como o Bakunin, né? Ser uma sociedade sem classe, sem exploração e sem Estado. Algo bem primitivo em diversos aspectos. Né? Primitivo no sentido de organização social. Querendo ou não, todas as classes, a exploração e o Estado, eles crescem, né? Eles vêm se desenvolvendo, a exploração também, né? Vão crescendo aí conforme a gente vai se tornando sociedades mais complexas, né? A gente vai tendo mais coisa para fazer. Então, em alguns aspectos, é um retorno, né, primitivo. Então, repúblicas de pequenos, eles propunham repúblicas de pequenos proprietários, né, que aí vai ser principalmente com os trabalhos do Bakunin, né, que defendia, só que ele defendia que a violência era a única forma de se alcançar o anarquismo. Ele não falava de conversar e tudo mais, não, através de movimentos armados e tudo mais. Aquelas repúblicas que eu comentei, né, de pequenos proprietários, seriam a autogestão, ajuda mútua e liberdade de associação. Você não é obrigado a ser anarquista, você é anarquista se você quiser. Né? Então, e tem como símbolo, né, tanto essa bandeira verde e preta, quanto esse A. Depois ele surge, principalmente em alguns movimentos mais recentes, que aí surge então esse A, né, de anarquismo, obviamente. Outra coisa muito forte que a gente já vem discutindo, porque ela já está presente nas nossas aulas de história já há um tempo, é o liberalismo. Né? Então, ele já surge ali no iluminismo, mas agora ele vai ganhar novas formas, novos ares. Né? Que, em geral, o liberalismo, também como o nome já diz, liberalismo, defende as liberdades individuais. Lembrar que o liberalismo surge ali no iluminismo, Estado absoluto, muito opressor. Começa a falar, a gente não pode ver só o Estado, a gente tem que ver o indivíduo. Né? Então, vai surgir nos movimentos iluministas e vai ganhar uma nova reestruturação agora no século XIX, principalmente devido à força que a burguesia vai ter no mundo todo, porque antes a gente tinha burguesia em alguns lugares com mais força. Agora, na Europa, no mundo todo, né, na verdade, no mundo todo não tinha essa ideia de burguesia. Falar de burguesia em determinados lugares não faz sentido. Né, como na China, no Brasil colonial, em muitos momentos não vai ter burguesia colonial, imperial.
Então ainda é lembrar sempre que a gente está falando da história ocidental. Né? Às vezes eu falo o mundo todo, mas infelizmente eu só estou pensando na Europa. Mas bem, então com todos esses movimentos liberais, burgueses, vai ganhar uma nova reestruturação. E a gente vai ter aí, finalmente o liberalismo social contra o liberalismo econômico, que aí vão ser as duas vertentes, uma tratando do povo e outra da economia. Então eles vão meio que separar. Antes era uma coisa só, era as liberdades individuais, o social, e as liberdades econômicas. Mas aqui a gente vai ter, não que elas não se relacionem, obviamente elas não são totalmente disjuntas, mas vai ter uma separação mais forte agora. E vai ter muitas vertentes, como a gente já discutiu. Né? A gente vai ter o liberalismo clássico, o social, o econômico, o neoliberalismo agora mais recente, né? E a gente vai ter muitos nomes, olha só como nomes muito importantes. A gente tem o Locke, que vai ser um iluminista muito forte, o Adam Smith também, a figura do Kant, um grande filósofo ali, né, da região dos, do, né, do que hoje é a Alemanha. O Thomas Jefferson, que vai ser responsável, vai ser um dos pais, né, dos Estados Unidos, um dos responsáveis pela independência. O Montesquieu, que inicialmente já discutiu muito, que eram os três poderes de Montesquieu, né, o executivo, o legislativo e judiciário, os três independentes e harmônicos entre si. O Malthus, aí falta uma vírgula, mas o Malthus, que vai propor diversas visões ali sobre, né, os malthusianos, que a gente vai discutir um pouco na, uh, na, na geografia. Depois a gente vai ter o Roosevelt, né, o Franklin, o da Segunda Guerra, né, que a gente vai ter dois presidentes Roosevelt nos Estados Unidos. O da Segunda Guerra, que vai ser liberal. A figura do Mises, um austríaco também muito forte, que foge da Áustria devido à repressão nazista e tudo mais. Então, a gente vê aí, é uma amplidão, é bem amplo esse movimento. Né? Tem diversas vertentes, umas mais radicais, outras menos, uma que, né, mais Estado, menos Estado. Então, é algo muito amplo que é bem interessante de se discutir. Mas, em geral, sempre essa ideia de liberdades individuais. Mas saber também que a gente vai ter essa dissociação entre, né, a social e o econômico. A gente vai começar a falar, às vezes, mais de econômico e menos de social, porque em algumas vertentes vão considerar que do econômico a gente chega no social, agora do social a gente não chega no econômico. Então a gente defende o econômico e ganha o social de brinde. Certo? E tem como principal símbolo, não tem um símbolo principal, mas muitas vezes o movimento é atrelado à bandeira amarela. E por final, a gente vai ter aqui o nacionalismo, que vai ser muito importante para nossas próximas aulas, quando a gente for falar das unificações. Né? Que o nacionalismo primeiro, ele não vai ser só uma ideologia, mas é um sentimento de pertencimento a uma nação. Principalmente naquelas regiões onde não há nação, como Itália e Alemanha, Polônia, que era do Império Russo, a Sérvia, que também era parte, né, a Iugoslávia, por exemplo, que é a região ali dos eslavos. Parte era russa, parte era do Império Otomano. Então são regiões que eles têm uma identidade muito forte, mas não são um país, eles não têm independência, não têm autonomia. Em geral, o nacionalismo defende, então, uma identificação por território, então aquele território é meu, racial, então, né, os povos eslavos, os povos russos, né, os povos germânicos, que a gente vai ter depois, os povos latinos e tudo mais. Linguístico, então uma língua relativamente comum, e cultural. Né? Então a gente vê aí essa associação aí tentando construir uma identidade. Vai ter um forte apelo ao simbolismo, então a gente vai ter cores, hinos, cantos, né, bandeiras, imagens, pessoas, que vão ser todos atrelados ao nacionalismo. Então, né, bandeira, hino, cores. E a definição, no nacionalismo também a gente vai ter uma definição política para a ideia de nação, né? Que é a nossa já ideia atual de Estado. Né? Então vai surgir em diversas ocasiões, um pouco que é o gosto do freguês da situação. Então a gente vai ter nacionalismos mais fortes, outros mais brandos em alguns aspectos, certo? E agora, nesse momento aí da Europa do século XIX, vai ser responsável, como a gente já comentou, por diversos movimentos, principalmente a unificação de duas grandes regiões, a Alemanha e a Itália. Então aqui a gente vê, né, aqui a gente tem uma propaganda mostrando, né, os diversos povos
ali, os aliados, né, ali no, né? Mas aí a gente vê a caracterização, que cada povo tinha sua bandeira, suas próprias vestimentas, uma cara típica, né? Então, um semblante típico. Então, como é atrelado isso? E a gente pode trazer até os dias atuais no Brasil. Obviamente que o Brasil, muitas vezes, não se associa ao nacionalismo à parte racial, devido principalmente, primeiro, por ser alguma visão já antiquada, ultrapassada, que a antropologia já venceu, nesse sentido de são diversos aspectos. Né? A gente sabe o quão ruim vai dar esse nacionalismo, principalmente com a parte racial, quando a gente vai falar depois sobre a Alemanha nazista. Mas a gente tem os símbolos nacionais, a gente tem figuras nacionais, né? Então, é um pouco disso que vão falando, então, que é essa força do nacionalismo. Né? Então, a gente, até os dias de hoje, chega em alguns momentos mais radicais, em outros momentos menos, certo? Então, aqui a gente trouxe ali essas quatro principais que vão ter muita força. O anarquismo, ali só em específico, que eu acabei não comentando, ele vai perder muita força depois, principalmente por opressão do socialismo, mesmo que eles sejam regimes mais próximos do que em relação ao socialismo e liberalismo, né? Então, mas o socialismo vai muitas vezes ofuscar muito o anarquismo, e o anarquismo não vai ter tanta força política, até por, né, prever a dissolução do Estado e do governo. Então ele não vai ter tanta força política depois, como vai ter ainda, né, como até o dia de hoje a gente tem ainda uma força interessante do socialismo, do liberalismo e do nacionalismo também. Perfeito? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre unificações. Espero vocês lá.